você está no Arena IE, eu sou a Alessandra Gonzaga E eu sou Marcelo do Carmo. e hoje a gente vai falar sobre saúde emocional no trabalho. Nossa, né? Então queria desejar boas-vindas a quem nos acompanha, né, pela Rede Sul ou então pelas nossas redes sociais, @ConexãoIE. Hoje o programa está ao vivo, mas se você perdeu, né, o episódio ao vivo, a gente sabe que o horário é um pouquinho complicado às vezes para as pessoas, né? Você pode nos acompanhar lá nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar, né? Ver mais tarde com calma no Spotify, no YouTube, no LinkedIn. @Conexão Isso IE, aí. gente. Aí você nos encontra lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida para achar o link, www.conexãoie.com.br, sem o tio, é claro. Exatamente. Agradecer também nosso patrocinador, o Senex, né, que é o Centro de Excelência Empresarial. A gente ainda está esperando, né, uma visita do novo CEO do Senex aqui no nosso podcast, mas com certeza a gente vai falar ainda mais esse mês, né, sobre o Gramado Summit, né, onde eu vou estar lá também ajudando a divulgar, né, os nossos produtos e serviços que a gente mantém em parceria. Muito bem. Muito bom. Então, olha só, pessoal. Hoje eu acho que é importante a gente primeiro definir o que é saúde emocional. Por que a gente chamou emocional em vez de mental? Ali não é tudo a mesma coisa, não. Tem uma pequena diferença entre saúde mental e saúde emocional. É claro que toda a saúde mental já engloba emocional, pelo menos em parte, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como isso vai se relacionar com a questão social nossa, com a nossa dimensão social. Nós vamos falar sobre resiliência, vamos falar sobre diálogo no espaço de trabalho, porque a gente vai ter que vincular a saúde com a questão do trabalho, né? Como é que a gente faz isso no âmbito do trabalho. E o que mais vier por aqui, a gente tem muito mais livro do que a gente consegue usar hoje. Ah, com certeza. Vai ser um trabalho que a gente, conforme o flow, né, a gente vai ver o que a gente saca aqui na manga, né, para apresentar para vocês. Que nada mais é do que o próprio método de diálogo que a gente faz aqui, né? Aqui no Arena IE, gente, como é que eu e o Marcelo a gente faz as nossas pautas? A gente tem uma ideia de assunto, daí um pouquinho antes do episódio a gente dá uma pesquisada no que a gente acha que pode ter de valor. E a verdade é que não faz ao vivo, né, mano? É no flow. É no flow, é aquilo que o Mar fala, eu vou me dando conta, o que eu digo ele também se dá conta e assim a gente vai. E você pode nos ajudar nesse processo, né, solicitando assuntos, né? Esse assunto, inclusive, foi um dos solicitados, não foi? Foi um dos solicitados. Já há 2 meses atrás, alguém pediu saúde emocional no trabalho, a gente já está atendendo aqui a pedidos. É que teve a pauta do mês da mulher, né, que a gente tinha que atender, né? Isso. Fica na fila, a gente não esquece. A gente não Isso esquece aí. do que vocês nos pedem. Então, muito legal. Vamos lá, então. Definindo saúde emocional. Saúde emocional tem 4 dimensões principais. Isso aqui dentro de algum consenso já, tá? Inclui autoaceitação, autoestima, a capacidade de resistir ao estresse, que também pode ser considerada em alguns lugares como resiliência, embora a resiliência tenha algumas definições aqui mais específicas que a gente vai entrar hoje. Até podemos ter um dia um episódio específico de resiliência, mas acho que está dentro da saúde emocional. Manejar emoções extremamente fortes. E dentro aqui da resiliência. E a gente poderia colocar uma 4ª dimensão, que é a capacidade de se relacionar bem. E aqui que se difere da saúde mental. A saúde mental não inclui os nossos relacionamentos, porque ela é mais do intrapessoal. Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. E ainda por cima, a saúde mental, ela traz conceitos como pensar claramente, conseguir tomar boas decisões, todas as funções executivas da mente que na saúde mental não estão na questão emocional. Né? Então aí uma não engloba a outra. Mas a gente sabe que como a emoção ela está junto ali com o pensamento, se a gente está com alguma afetação emocional, isso vai prejudicar a nossa capacidade de análise, de reflexão, de fazer sentido com relação ao que está acontecendo, e a gente pode cair aí numa espiral aflitiva, né? Alguma coisa desse tipo. Isso mesmo. Então, ó lá, só para a gente não esquecer, de novo, autoestima, autoaceitação, resiliência ou manejo de emoções fortes, né? E gestão de relacionamentos. Gestão de relacionamentos. Autoestima e autoaceitação. Começa fazendo a diferença. O que é autoestima e o que é autoaceitação? Autoestima, eu gosto de mim exatamente como sou. E eu não fico me comparando com pessoas.
Tem um livro que a gente não trouxe aqui, eu acho que isso vai virar um dia um episódio, porque eu sou apaixonada por esse tema. É o tema da autocompaixão. Então, a Kristin Neff, ela é uma especialista nesse assunto e ela gosta sempre de diferir autocompaixão de autoestima. Mas eu acho importante aqui a gente dizer que a gente traz o termo autoestima no sentido da autocompaixão, ou seja, que eu não fique me comparando. Que eu me ame incondicionalmente, reconhecendo as minhas forças, reconhecendo as minhas fraquezas. Eu lembrei agora que você estava falando do modelo de excelência pessoal, né, dos nossos professores lá do Texas, que lá nesse modelo de como é que a gente faz para atingir a excelência pessoal. Então tem uma série de emoções, né, ou de habilidades que você precisa desenvolver. E começa com o foco em si mesmo, né? E lá, se eu não me engano, olha, me ajuda se eu esquecer de alguma. Tem 4 habilidades voltadas, né, a você administrar melhor a si mesmo. Sim. Primeiro é a autopercepção. Isso. Então, o que é essa autopercepção? Essa capacidade de você se desvincular, né, fazer a análise do observador externo. Olha, o que está acontecendo aqui? Olha o que está acontecendo comigo. Olha como é que eu estou me portando. Se eu não tenho essa autopercepção, se eu não consigo me analisar, né, de uma forma isenta... A gente chama isso de metavisão, né? Eu olho para mim mesmo. O observador de mim. externo, a capacidade de se colocar no papel. Visão de helicóptero. Então, eu falo, opa, o que está acontecendo aqui? Então, primeiro, eu tenho que ter essa capacidade de fazer essa autopercepção. E aí, quando eu fizer essa autopercepção... Pode ser que eu goste de algumas coisas, pode ser que eu não goste de algumas coisas. Né? Então, como não dá para agradar todo mundo, como não vou conseguir conciliar, às vezes, né, todos os conflitos da minha vida, eu preciso ter uma capacidade de congruência. Né? Então, que é analisar os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas metas com relação às minhas crenças e valores. Vai ficar muito difícil você desempenhar, né, com excelência, vai ser muito difícil você conseguir esse caminho para a saúde mental e saúde emocional se você estiver embarcado numa jornada que vai contra o que você acredita, vai contra as suas crenças e valores. É muito ruim você estar num lugar ou estar engajado numa função, numa tarefa, num trabalho, numa organização que você não se sente bem fazendo o que faz, estando ali. E não há o que haja, né? Não há um para-te quieto. Isso é incongruente. Então a gente tem que fazer esse filtro da então temos a autopercepção, a congruência. Tá. Bom, e aí? Já isso fiz tudo a gente está filtro... fazendo uma ampliação aqui da autoestima, tá, gente? Do nosso primeiro componente da então, saúde já emocional. fiz, né, o filtro da congruência. Quando eu fiz o filtro da congruência, ainda sobraram coisas ali. Né? E tem coisas, né, que eu me avalio bem, eu estou contente, né, com a forma com que eu estou desempenhando, e tem coisas que eu não me avalio tão bem assim. Essas coisas que eu me avalio bem, elas são... o elemento que vai alimentar a minha autoestima. Então, assim, olha, de todos esses aspectos da minha vida, que legal que eu estou fazendo aqui. Que bom que eu estou... Olha que decisão boa que eu tomei. Olha como eu sou bacana. Então, os meus lados bons, né? As minhas posturas, as minhas decisões, os meus atos, os meus posicionamentos que são congruentes com os meus valores, e eu me avalio bem a partir da minha autopercepção, isso é o fomento, isso é o que vai alimentar a minha autoestima. E vai ter coisas que eu não me avalio tão bem assim. Eu preciso melhorar. E aí eu preciso ter a tal da autoconfiança. Acho maravilhoso, né, fazer esse link. Que eu não estou tão bem assim, mas eu acredito que eu consigo melhorar. E a minha autoestima vai ajudar a alimentar a minha autoconfiança. Então vamos lá. A autopercepção, observador externo, o que está acontecendo? Opa, calma lá, né? Não dá para você abraçar todo mundo, não dá para agradar gregos e troianos. Então, filtro de crenças e valores. Passou pelo filtro, diminui a quantidade de elementos da sua vida que você precisa administrar nesse momento. Você vai ter coisas que você se avalia bem, coisas que você não se avalia tão bem assim. As coisas que você avalia bem fomentam a tua autoestima. E a tua autoestima te dá autoconfiança. E aí a autoconfiança vai depender... Como se chama essa dimensão toda, Mar?
a dimensão pessoal, né? De análise pessoal. De análise pessoal. Porque eu achei muito melhor essa definição que vem do mapa de excelência pessoal lá do pessoal do Texas, do que essa que eu busquei aqui. Do Sêneca, de onde veio essa daí? Essa daqui veio da internet, veio de conceitos gerais que o pessoal vai lá e junta tudo num só. Mas eu gostei legal, muito porque mais. As pessoas estão acompanhando essas daí, né? E fica assim, muita coisa assim da autocompaixão. O que colocou aí é a autocompaixão, né? Isso. Que é diferente do modelo do Texas. No modelo do Texas, aquilo que está bem, autoestima. O que o pessoal colocou aí, aquilo que não está bem, autocompaixão. Calma, Isso. não se cobre. E o pessoal do Texas fala, não, autoconfiança. Vamos lá. Vamos lá, a gente consegue, né? Então a minha capacidade de coping ou de enfrentamento, né, daquilo que eu julgo que ainda não está bom, e eu posso simplesmente aceitar e falar, não, tudo bem. Talvez, né, você não vai conseguir... Né? É que é tudo para si, né? Isso é um problema da nossa língua portuguesa, eu acho, fica né? tudo um selfie. Mas eu acho que você tentar abraçar o mundo, né? Você ter muitas e muitas coisas que você precisa endereçar, eu acho que você talvez não consiga fazer isso. Então, talvez você tenha que priorizar. Aquelas coisas que eu consigo, que eu vou focar, autoconfiança. Pronto, aquelas coisas que eu ainda não consigo, autocompaixão. Esse conceito geral de saúde emocional, Mar, que é a autoaceitação. Que a gente não tem nessa lista aí do Texas. É que tá perto da autocompaixão, né? Tá perto você não também se martirizar por aquilo Isso. que ainda não tá bom. E a autoaceitação tem a ver com o amor incondicional que eu estava falando, que tu comenta aqui com a autocompaixão. Porque eu não preciso ter uma condição para gostar de mim. É assim que eu sou. Sim. E é muito interessante que quando a gente reconhece forças e fraquezas, isso é extremamente importante. Aqui vale uma dica legal, gente. Opa. Toda vez que você estiver se avaliando, com qualquer lista que seja de forças e fraquezas, o que a gente sempre recomenda, que vem da psicologia positiva, nossos professores lá do Texas também nos alertam disso, que a gente comece observando as nossas forças. Isso. Porque quando a gente oferece essa visão para as forças, o que acontece com o nosso raciocínio? A gente amplia o nosso repertório de ação. Ou seja, a gente olha possibilidades e portas onde não existiam portas e possibilidades. Então, quando a gente olha para nós mesmos de uma maneira positiva, a gente enxerga possibilidades. Aí, tendo essas possibilidades no nosso rol, a gente tem condições de olhar as nossas fraquezas. Isso aí. Ninguém é terra arrasada. A gente sempre tem prós e contras. Sempre. Olha primeiro os prós. Exatamente. Olha primeiro as coisas boas, né? Olha primeiro as conquistas. E aí, energizado, né, por esse olhar positivo, tá, vamos ver dessas coisas não tão boas aqui, o que dá pra gente fazer. Mas tudo isso com autocompaixão, não se martirizando, não se penalizando, com autoconfiança, eu consigo. E aí tem a inteligência emocional, né, a saúde mental, a importância do relacionamento com os outros para você conseguir os seus objetivos. Porque eu acho que uma das armadilhas que a gente cai, principalmente com essas coisas assim que a gente esconde nos porões, né? Fala, não, mas eu não gosto desse meu aspecto aqui da minha vida ou da minha personalidade. O que eu vou fazer? Eu vou esconder isso daqui e vou ficar remoendo isso daqui. Isso vai me trazer aflição. E é por isso que vai me adoecer. Isso vai me adoecer. Eu vou cair numa espiral, numa armadilha. Então, eu preciso ter confiança, eu preciso ter abertura para pedir ajuda, né? E aí eu acho fantástico isso que você trouxe, né? Da diferença entre a saúde mental e a saúde emocional. Porque eu preciso ter relações saudáveis para ajudar a chegar na minha saúde mental plena. Que legal. Olha quem já está aqui nos acompanhando, o Emanuel. Obrigada, Emanuel. Olha só, ele já está aqui, fiel da balança, nos acompanhando. Se tiver alguma dúvida, comentário, Emanuel, eu tô vendo agora o chat. Hoje eu tô acompanhando ele aqui ao vivo, tá? Daqui a pouquinho eu abro também o chat do LinkedIn pra gente poder ver. Eu acho isso fantástico. A gente, claro, às vezes precisa gravar, né? Mas tem uma energia na gravação ao vivo que é muito bacana, né? É a gente poder fazer isso ao vivo. Tá, então, mas tu tinha outra parte aí que tu ia falar. Então, a resiliência, a resiliência, ela é muito mal compreendida quando se fala do ponto de vista emocional, né? As pessoas confundem resiliência com resistência. E é por isso que ela aparece meio junto, misturado com as estratégias de enfrentamento, que é o tal coping, né? Do estresse.
E uma coisa é estratégia de enfrentamento, outra coisa é resiliência. Resiliência emocional, de acordo com o professor Richard Davidson, é o quão rápido você recupera se de uma determinada estresse emocional. Então vamos lá, um exemplo. De manhã bati meu carro, né? De tarde já resolvi com o seguro, já nem me lembro mais da batida, já vida que segue. De manhã bati meu carro. De tarde, acho que a minha vida não vale mais nada. Então, essa é a diferença de ter ou não ter resiliência. Coisas ruins acontecem, emoções negativas nos visitam, porque é do jogo, é da vida. O quão rápido você retorna ao teu eixo de equilíbrio, isso é resiliência. É que nem o material aquele que é resiliente, tipo a borracha, né? Eu vou lá, eu esquento, eu modifico quimicamente? Não. Ela continua com as mesmas propriedades químicas. Beleza. Vou pegar esse gancho da resiliência e vou pedir que você comente aquele assunto que nós estávamos discutindo quando a gente estava vindo para cá do Sêneca. Porque acontece? Então, resiliência, como a Alessandra falou, o quão rápido eu consigo retornar, né, ao meu normal, ao meu melhor, depois de ter que enfrentar, né, alguma adversidade, alguma vicissitude, né, na minha jornada diária. Mas como é que eu desenvolvo essa resiliência? Então, olha só, se eu já tiver mal de saúde, se eu já tiver com preocupações excessivas, se eu já tiver envolto em pensamentos aflitivos, quando acontecer mais uma coisa, pode ser que seja a gota, né, que faltava no copo para transbordar. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver resiliência é uma atenção contínua para a gente fazer o esvaziamento, né, dessas aflições que ocupam a nossa mente e a gente fica ruminando. Exato. Porque uma coisa é você ter batido o carro de manhã. Isso é ruim, vai dar uma dorzinha de cabeça. Outra coisa é você ter batido o carro de manhã e, além de ter batido o carro de manhã, você já estava preocupado, né, com a discussão que você teve no fulano no dia anterior, foi o que te fez com o problema de manhã. que você teve com teu filho quando levou teu filho na escola, né, com a preocupação com aquele compromisso financeiro que você vai ter lá, sabe? Então você tem, e aí o que acontece? Quando você tem mais uma adversidade, nossa, você pode gerar um gatilho emocional e você pode fazer uma besteira muito grande, porque é a gota d'água. Então a gente precisa aprender a fazer o download, a gente precisa aprender a fazer o esvaziamento. Esse é o princípio do estresse, né, Amar? O que é o estresse? Não estou falando de estresse como a gente estudava antigamente, né? O estresse positivo de dar 2 voltas na quadra. Não estou falando desse estresse. Estou falando do estresse que vem a ser o esgotamento dos teus recursos para lidar com a realidade. E o que tem lá no livro do Sêneca? Eu vou buscar 2 caras para falar, então, de resiliência e de como a gente faz Mas conta aquela historinha do Sêneca. Tu gostou, né, Eu gostei da historinha do Sêneca. Eu acho que o pessoal vai gostar também. Esse livro do Sêneca, ele é no limite entre o soco no rim, tá? E um alento, porque ele fala muito de morte nesse livro, mas como manejo de aprender a viver, ó. Ele traz o princípio do estoicismo na veia, no fígado, tá? E tem isso aqui é uma coletânea de cartas para Lucídio, né? Então o Sêneca, ele era um senador romano e ele fazia muitas dessas cartas ao amigo Lucídio. E ele tem uma das cartas que vem a ser sobre a velhice. E eu achei fantástico. Talvez porque a gente tá ficando velho. Então ele começa a carta reclamando que ele tá se percebendo velho, né? Que ele foi para casa dele para visitar e ele começou a não reconhecer as pessoas. Ele achou que ele estava cuidando de um mendigo e, na verdade, era um cara que já vivia ali, que estava tão velho que ele disse que já estava perdendo todos os dentes, né? Então ele começa reclamando um pouco da vida. Aí depois ele chega e diz o seguinte, que eu só tentar achar aqui, que eu acabei não marcando, ó, e o Mar me pegou de... Desprecavida, mas eu vou chegar nele aqui. Então, o que eu acho muito interessante é que o Sêneca, ele traz uma coisa que os antigos, que os judeus também fazem, né? Que é considerar cada dia da nossa vida como uma vida inteira, né? E que, portanto, você começa o dia, você começa o dia agradecendo que você tem mais um dia de vida. E você finaliza o dia
se dando conta, vivi, né? Vivi. Então, é muito bacana a forma como ele diz isso. Olha só. Então, vamos lá. Será que eu peguei a carta errada? Eu falei das queixas dele, da velhice. Não, ó, tá vendo, ó? Tá, mas vamos lá, tu lembra de cabeça? Não, eu me lembro de cabeça. Tá. Então aí ele diz exatamente isso, que a gente deveria começar o nosso dia pensando que tudo que vai acontecer numa vida pode acontecer neste dia. E que ao final deste dia a gente pode contemplar o estar vivo. Outra coisa que ele comenta é que ao passado, tudo que aconteceu no passado já pertence à morte. E que não faz sentido a gente pensar que ao estar velho, estamos nos aproximando da morte. Porque, na verdade, a gente pode morrer qualquer dia. E sendo jovem ou sendo velho. Ou seja... Então, todo dia de vida é um dia a mais. Viva um dia de cada vez. Esse é o velho ditado, né, que o vovô e a vovó já falavam. Por quê? O que acontece? A nossa mente, né, ela é tão hábil em nos trazer preocupações, né? O nosso jeito de se antecipar, tentando, né, uma ilusão de controle e nos anteciparmos aos problemas que ainda virão. Então, o que a gente é capaz de fazer? A gente é capaz de começar o dia trazendo para o início desse dia todas as preocupações que a gente já consegue antever pela frente. Isso aí. Para as quais a gente não tem o menor controle, né, do que vai ou não vai acontecer, e a gente nem sabe, né, qual é a caixinha de surpresa que vai ser aberta hoje, que novo elemento vai ser apresentado na nossa vida que a gente nem pensava. Só que aí o que acontece? Como a gente está tão envolto em preocupações sobre coisas que poderão acontecer e poderão dar errado, a gente acaba, aos poucos, esgotando a nossa capacidade de resposta. A gente vai minando a nossa capacidade de prover uma resposta resiliente. E é pior, a nossa mente não apenas ela antecipa problemas, como tem problemas que ficaram lá atrás que a gente não consegue parar de roer. Inclusive, a gente fica ruminando, né? Se você, não vou definir aqui, mas procura no dicionário o que é um ser ruminante, né? A coisa não desce, a coisa fica voltando e voltando e você... Então, você fica ruminando coisas do passado. Que é o ressentir, né? É um ressentimento. Eu sinto mais uma vez, eu trago para mim e volto a sentir. E aí, pô, se você fica ruminando coisas do passado e preocupado com coisas do futuro que nem aconteceu ainda, eu nem sei como é que vai acontecer, e pelo teu bias você pode ficar fazendo as projeções que a coisa vai dar da pior forma possível, pronto, quando acontecer alguma coisa de fato que requer a tua atenção e uma resposta inteligente, você pode não conseguir prover essa resposta e acabar se enrolando. Tu tá tocando num ponto muito importante, Mar. Boa parte do nosso desgaste emocional vem a ser a gente ficar antecipando coisas que podem dar errado. A gente tentar criar mecanismos de controle sobre coisas que não efetivamente podemos controlar. E a nossa mente, ela adora fazer isso. E aqui que a mente emocional e a mente cognitiva se separam. O nosso cérebro, ele é uma maquininha de tentar solucionar coisas. Então, se você tem um determinado sentimento sobre alguém, sobre algum fato, sobre alguma tarefa sua, sobre alguma coisa da sua vida, da sua carreira, que você não resolveu dentro de você, 1000 opções do que pode acontecer e do que deveria ser são apresentadas a todo momento. E aí a ruminação não é apenas de sentimentos, mas de possibilidades e de cenários, né? Tem um trechinho aqui que eu gosto muito, que é a parte que ele fala da economia do tempo. E ele diz, dentro desse sentido do enjoy the life, né? Tem uma frase que se via nos antigos mosteiros ingleses, e eu guardei muito essa frase, que é o seize the day, né? Aproveite seu dia, o tal carpe diem, o Hakuna Matata. E tantos filmes que a gente vê que trazem essa coisa de entender que um dia contém em si tudo que tu precisa para aprender a viver mais uma vez, né? Então ele diz assim, ó: caro Lucídio, procura fazer aquilo que me escreves. Aproveita todas as horas. Serás menos dependente do amanhã se te lançares ao presente. Enquanto adiamos, a vida se vai. Todas as coisas, Lucílio, nos são alheias. É Lucílio, eu tinha falado Lucídio.
Todas as coisas, Lucílio, nos são alheias. Só o tempo é nosso. A natureza nos deu a possibilidade de uma única coisa fugaz e escorregadia, da qual qualquer um que queira pode nos privar. E aí vem ele com a acidez que ele tem própria. E é tanta estupidez dos mortais que por coisas insignificantes e desprezíveis que se pode recuperar, concordam em contrair dívidas de bom grado, mas ninguém pensa que alguém lhe deva tomar algo do seu tempo, quando na verdade o tempo é único. E mesmo aquele que reconhece que o recebeu, não pode devolver o tempo de quem tirou. Olha lá. Lindo, né? Sim. Então ele tem isso é o estoicismo, gente. Então se você tem interesse nessa filosofia que tanto combina com a inteligência emocional, a gente sempre que pode traz alguma passagem, o Marco Aurélio também nas cartas dele tem coisas incríveis dentro dessa filosofia estoicista, né? De aproveitar a vida e viver conforme se apresenta a você. Uhum. Né? E isso é uma economia de recurso que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, né, para as organizações. E tu é testemunha, né, porque tu estava lá comigo. Certa feita a gente estava fazendo um processo de apoio à gestão de uma organização e é comum as empresas usarem práticas de planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Eu tento hoje prever, né, como é que o mercado vai se comportar no futuro, como é que os concorrentes vão estar atuando no futuro e o que eu preciso fazer hoje para minha organização assumir, né, uma posição competitiva. Só que dependendo da sua posição atual da organização, todas essas listas de o que eu preciso fazer, né, a gente chama de gaps ou lacunas, elas estão associadas a fraquezas competitivas da organização. Ou seja, tudo o que eu preciso fazer é alguma coisa que ou eu não estou fazendo bem hoje, ou se eu não fizer bem, lá na frente eu estou fora do jogo. O meu concorrente vai passar a perna em mim. Ou seja, uma sessão de planejamento estratégico, uma abordagem de planejamento estratégico, a chance de ser assim uma sopa, um caldo de riscos, problemas, né, deficiências, lacunas, ameaças, né, é muito grande. Nessa determinada organização, eles usavam, né, uma ferramenta lá que é mapa estratégico. Então você coloca no mapa todos os objetivos ou todos os problemas que precisam ser endereçados. E esse pessoal conseguiu construir um mapa com 50 problemas. Nossa Senhora. 50 objetivos, 50 lacunas, 50 coisas que se eu não que já fizer... começa aí a confusão, né? Misturar o conceito de objetivo com um problema a resolver, Que né? acaba sendo um problema a resolver. Então, se eu não Tudo resolver vira isso aqui, estratégico. eu não consigo ver minha visão de futuro. Só que não para aí, porque cada um desses problemas, ele era desdobrado em fatores críticos. Olha, para eu resolver isso daqui, tem isso que eu preciso fazer. Que tem desespero. isso que eu A fazer. gente tinha essa mania no início dos anos 2000, né? A gente ficava... Até hoje. A gente ficava dissecando Até as hoje. coisas. É uma até forma de você organizar os problemas. Aí imagina você chegar numa lista final de 200 a 250 coisas Nossa. que uma empresa precisa fazer, né, para ela continuar viva e competitiva no mercado. Mas cada uma dessas 250 coisas era enorme. Se você juntasse tempo e dinheiro para resolver Só faz esses... isso. Só Esquece faz o negócio. isso. Esquece o negócio. Esquece, e vai demorar 10 anos para você conseguir fazer. Então, imagina você ficar 1, 2, 3 meses num processo de construção e refinamento daquele planejamento estratégico para chegar numa lista de 250 coisas que você precisa fazer, sem as quais você está morto. Isso é o típico processo que a mente adora fazer, né, mano? E aí o que gente acontece? fica criando as agora listas. vai lá e faz. Eu vou lá fazer, eu vou ter que, desses 250 problemas, como é que eu vou fazer? Eu vou jogar para cima, né? Quem sabe uma forma de sorteio do que é possível fazer, porque dessas 250 coisas tem um monte de coisa que não vai ser possível endereçar agora, mas aquilo que eu finalmente falar, tá, vou fazer isso daqui, eu já vou derrotado. Tá, mas e daí puxa isso para nós, para saúde emocional. Por que Exatamente o que a gente está falando. Escuta, um dia de cada vez, o que eu posso fazer hoje? Legal. O que eu posso fazer? O que é possível fazer hoje? E a gente tem essa mania de abraçar tudo.
É que nem essas listas do final do ano, né? Que o pessoal tá lá passando o ano novo, pulando as ondinhas na praia, e o cara, de alguma forma, no dia anterior, no dia seguinte, coloca uma lista de tudo o que ele precisa fazer. Mas tudo o que ele precisa fazer é tudo que tá errado com a vida dele. Eu preciso emagrecer. Por quê? Porque eu tô gordo, feito um porco, né? Eu preciso ler mais. Por quê? Porque você só vive na rede social e você não consegue ter um diálogo interessante, né, com alguém. Eu preciso aprender uma língua, porque até agora você não sabe uma língua estrangeira e você tá com medo de perder o seu emprego porque você não domina o inglês. Percebe? Aí o camarada coloca lá uma lista de 10 coisas, 20 coisas virtuosas que ele vai fazendo ao longo do ano. Em vez daquilo motivá-lo ou desmotiva, porque ele olha para um espelho e fala, nossa... O tamanho daquilo e o gasto que ele vai ter. ter. Se tudo der certo, lá em 15 de janeiro ele já esqueceu a lista. E ele vai só revisitar a lista no ano que vem, que continua a mesma. Né? Geralmente é enriquecer e emagrecer. Sabe? Então, calma. Um dia de cada vez. O que é possível fazer hoje? Vai lá e faz, né? Vai lá e faz. E a gente fica caindo nessas armadilhas. Tá, mas aí, pra ninguém de inventário de coisas que estão erradas. Pra não acharem que a gente também é dois mochileiros que vivem um dia de cada vez e a vida que se lasque, eu acho que é importante dizer que não existe valor em planejar, existe valor em organizar, porque os dias se seguem, né? Sim, mas calma na dose. Calma com transformar isso na condição para você se sentir bem. Eu acho que esse é o ponto. E a gente cai na armadilha do planejamento. A gente fica eternamente planejando, né? Tem muitas iniciativas e poucas acabativas, exatamente, né? Como fala o teu cliente lá. Porque é muito mais gostoso do ponto de vista emocional a gente imaginar possibilidades e o que precisa ser feito e a sensação de uma lista feita de coisas a fazer do que efetivamente colocar a mão na massa. Eu acho que é um me engana que eu gosto também, Alice. Sabe assim? Não, eu sei que tá ruim, mas calma que tá sob controle. E aí eu sei tudo que tá sob controle. Mas aí o efeito é no teu cérebro te colocar para baixo em vez de colocar para cima. Tá, então eu tenho mais uma coisa na lista de saúde emocional que a gente não botou no começo. E que eu acho que o próprio Rick Hanson já traz isso. Então a gente tinha falado em, vamos só para lembrar se você pegou essa live no meio do caminho ou passou para frente, o que esses dois estão enrolando, né? Ou colocou na rede sua agora, né? No exatamente, apareceu agora. Então a gente estava falando que existe uma lista geral, que é a internet que traz, se tu procurar no Google saúde emocional, tu vai aparecer isso daí, que é autoaceitação, autoestima, resiliência ou manejo de emoções negativas, aí as listas variam nesse terceiro quesito, e o quanto você consegue se relacionar bem, que tudo isso tem a ver com saúde emocional. E eu acho que tem uma coisa aqui que não aparece, pelo menos no conceito lato sensu, que é o quanto você consegue se motivar. Lá nas competências de inteligência emocional, existe uma competência que é muito reconhecida, que inclusive tem também no PEN, lá no nosso mapa de excelência pessoal, que vem a ser a visão positiva. Em muitas escalas de inteligência emocional aparece essa tal visão positiva, às vezes aparece com o simples nome de otimismo. No modelo do Goleman, quando ele era 5 etapas, a regulação emocional tinha um subcapítulo importante que era motivar a si mesmo, porque é extremamente importante a gente ter um compromisso com não apenas abrir mão de emoções aflitivas ou conseguir se desgrudar delas, como você ter ações conscientes, efetivas para se motivar. Então, por exemplo, o que te motiva mais? Se tu tem que arrumar o teu roupeiro, fazer um planejamento único do teu roupeiro e ficar olhando como é que você planeja fazer, ou, e garanto que é a segunda opção, você jogar todas as roupas na cama, você vai ficar com um desânimo quando você olha aquilo, mas na medida em que você for arrumando, na medida em que você for cumprindo as tuas tarefas, você vai perceber que a tua motivação aumenta. Então, a verdade é, a gente se motiva pelo realizado e não pelo projetado. Conseguir fazer dá vontade de fazer mais. Planejar dá uma sensação de, agora eu tenho que fazer.
né? Então, acho que esse é o ponto aqui dessa discussão para a gente encerrar o ciclo. Mas faça come mais. o mingau quente pelas beiradas, né? Não queira fazer tudo. Quem quer tudo não consegue nada. Porque né? dá uma sensação de eu não sei por onde começar. Não ter os recursos suficientes para fazer tudo o que precisa ser feito. Pronto, então na metáfora do roupeiro, de repente tu pode pegar uma prateleira por dia. Pois é. Mas aquela prateleira, tu te compromete a finalizar ela. Agora, se você quiser no mesmo dia arrumar o roupeiro, o quarto, as nem gavetas do banheiro, os armários da cozinha, não, tu vai ficar com a casa um caos, né? Que você não vai conseguir navegar, né? Pisar no chão. Vai te sentir deprimido com tudo que tu comprou que tu não precisa. Tem até um meme que fala isso, né? O que tem no meu roupeiro? Aí tem lá uns 30% roupas que não me servem mais, né? 20% roupas que não me servem, mas que um dia eu vou guardar porque, né? A gente, quem sabe, volta. Outro conjunto, roupas que não combinam com nada, por causa das mulheres, né? Que só precisa de mais um complemento para poder ser usado. E aí tu vai chegando lá e tem uns 5% que você é o que tu efetivamente usa. No meu caso, se for azul. Ok. Aí eu tava dizendo pro Marcelo, precisa trazer urgente alguma roupa para ele. Olha os patrocinadores aí, quem sabe nos ajudam com a verba de representação. Pois é. Para roupas que nós... Ou seja, fiz um caminho aqui que não precisava em nada. Beleza, então pro livro do Sêneca a gente já foi. Agora eu vou apresentar o livro, então, do Rick Renzo, O Poder da Resiliência, em que ele fala, assim, dessa questão de ter um melhor manejo das emoções positivas, né? Ou seja, mantê-las por mais tempo com a gente. Em primeiro lugar, identificar o que te traz isso e, em segundo lugar, manejar isso. Na página 11 aqui do livro, ele traz o que vem a ser o resumo principal do que ele entende que é essa habilidade de resiliência. Aqui o subtítulo do livro é Princípios da Neurociência para desenvolver uma fonte de calma, força e felicidade em sua vida. Vejam, o que é calma, força e felicidade? Emoções positivas, né? Estados emocionais positivos de enfrentamento, né? Então, eu acho muito interessante que ele diz que a gente tem 3 grandes necessidades básicas, que é segurança, satisfação e conexão. Segurança, satisfação e conexão. Se a gente inverter, pensando em Maslow, seria segurança, conexão com as pessoas, e ele chama de satisfação. Eu chamaria de crescimento, vontade de que eu estou avançando, né? Sim. Mas ele está falando daquela satisfação, assim, de dever cumprido, talvez, de uma sensação de que eu consegui avançar. E que em torno disso, a gente precisa ter 4 formas de fazer isso, tá? Então, reconhecer o que é a nossa realidade, que já vem a ser o que a gente estava falando da visão de observador, né? Encontrar os nossos recursos, forças e fraquezas, que a gente estava falando também. Gerenciar pensamentos, sentimentos e ações, que tem a ver com a gestão de emoções que a gente também estava falando. E nos relacionar habilmente com os outros e com o mundo. E daí, em 36 minutos, eu quero que a gente puxe a questão dos relacionamentos agora, Má. Tá. Então, o valor, e aí trazendo também para o mundo do trabalho. Se a gente for pensar em saúde emocional no trabalho, até aqui a gente falou muito do manejo que você tem do teu mundo interior. Vírgula. Existe um manejo do mundo exterior, das relações. E uma coisa muito interessante é que a principal fonte de emoções positivas, quem diz isso é a Bárbara Fredrickson, que ela tem um livro chamado Positividade, que é um livro maravilhoso, inclusive, sobre essas coisas todas que a gente tem em torno das emoções positivas. Ela diz que a maior fonte de emoções positivas são os relacionamentos. São as pessoas, são as trocas que a gente faz com as pessoas. E aí eu quero que tu conte um pouquinho do Dialogue, Marco. Vou contar do Dialogue e vou contar aqui do Pink. Então vamos lá. Pink. Porque vamos separar essa coisa do relacionamento em 2 etapas. Essa viagem é realmente necessária. Primeira etapa. E segunda etapa, né?
Tá, já que eu estou aqui, como é que eu posso tirar o máximo dessa viagem? Perfeito. Então vamos primeiro para essa viagem realmente necessária. Aham. E aí eu recomendo esse livro aqui, ó. A gente já do trouxe esse Daniel livro. Pink, De tanto que a gente gosta dele, O a gente Poder já de Se trouxe. Arrepender. Eu acho que a gente fez no ciclo 1 do... Isso, quando né? a gente tinha. não fez aqui Quando a da gente Fórmula fazia em Digital. casa, gente. A gente tem um ciclo E aí, inteiro lá no nosso né, YouTube. Olha só, lembra que a gente comentou que parte do que mina a minha resiliência é eu ficar preso em problemas do passado. Perfeito. E lá no começo a gente falou da importância de você ter uma autopercepção e avaliar a congruência, né, do que você está fazendo. Então, o subtítulo desse livro aqui é, Como Avaliar o Passado para Seguir Adiante. Ah, que legal. E aí eu selecionei aqui alguns trechos, né? Só vou dar um trechinho A verdade aqui, é que não é sobre arrependimento, né? É sobre como manejar as coisas do passado que você não gosta mais. E que continuam impactando na sua vida. E Perfeito. aprender com isso, né? Perfeito. E aí ele coloca aqui, né? O título do capítulo 4 é Porque o arrependimento nos faz melhores. Eu adoro isso daqui, né? A primeira lei dos buracos. Quando descobrir que está num buraco, pare de cavar. Que é a autopercepção. A importância de ter autopercepção. Peraí, eu estou Isso. num buraco, para de cavar, né? Para de se martirizar, por E exemplo. eu vou ler só esse trechinho aqui, ó. Muitas vezes fazemos coisas ruins ao investir tempo, dinheiro e esforço em causas perdidas, em vez de estancar as perdas e mudar de tática. Continuamos a financiar um projeto irremediável, porque já gastamos muito dinheiro nele. Redobramos os esforços para salvar um relacionamento irrecuperável, porque já dedicamos alguns anos a ele. O conceito psicológico é conhecido como escalar um compromisso por meio de um plano de ação falho. Insistir no erro, seguir dando murro em ponta de faca. Bah, que forte isso, mano. Que forte isso, eu nem vou falar das outras coisas aqui. Não, eu acho né? muito interessante, deixa eu recuperar o que tu acabou de dizer. De que muitas vezes a gente investe em relacionamentos que já não dão certo pelo hábito de ter este relacionamento. Ou por uma crença herdada de que, não, eu não posso me arrepender das minhas escolhas. Exatamente. E aí, eu já investi gente, muito de mim. Não há saúde mental que aguente. Se você está numa jornada, numa rota incongruente, você vai ficar eternamente remediando as suas emoções aflitivas. Exatamente. A gente tem que ter essa coragem, né, de analisar, fazer a autopercepção, por isso que eu trouxe a autopercepção, e analisar a congruência dessa situação. O perna longa, né? Essa viagem é realmente necessária. Então, faz sentido eu seguir indo para onde eu estou indo. Porque a gente tem que se dar uma ajudinha também. A gente não vai conseguir salvar o mundo e convencer todas as pessoas. Tá, mas Mato, sabe que isso, eu insisto da gente parar nesse ponto, porque muita gente fica andando em círculos em relacionamentos que são fracassados, porque o esforço para sair daquilo que a gente conhece é muito grande. Nós somos naturalmente resistentes à mudança. Sim. Então, tudo que tu pode fazer para manter uma situação desagradável, mas que tu já conhece, tu faz. Porque ela custa, é conhecida. Né? E a que custo? E a que custo para tua saúde emocional? E quanto tempo você vai ainda conseguir fazer isso? E isso vai dia a dia minando a tua capacidade de resposta às novas vicissitudes que acontecem na vida. E a tal vozinha interior que diz, saia daqui, pare de fazer isso, ela vai cansando. E aí é que vem um processo logo em seguida de todo esse emocional não trabalhado, que é um processo de exaustão ou até quiçá de depressão. Isso aí. E aí, né, para aquelas viagens, né, que valem a pena, eu adorei esse livro aqui, né? Eu estou me comprometendo aqui, meu to-do list, né? Estudar mais esse método. Esse livro é muito bom. É o Dialogue, né? Esse aqui tem em português, né? Esse Dialogue aqui, eu acho não que tenho talvez, certeza. Deixa eu né, ver se eu não consigo achar tenha aqui. em português. Mas o que é o Dialogue, né? Para a gente se relacionar bem com as pessoas, a gente precisa aprender a dialogar com essas pessoas. É conversando que a gente se entende. E por que a gente precisa conversar? Se eu tenho um problema que está me afligindo, isso também está lá no modelo do Texas, cara, você não pode partir do princípio... Tem em português? Ah, que bom. Você não pode partir do princípio que você vai colocar para si a responsabilidade e capacidade de resolver todos os seus problemas. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Então a gente precisa, para o bem da nossa saúde mental e emocional, abrir mão das nossas certezas e convicções
e aprender a escutar o outro. Dois pensando é muito melhor do que eu pensando. E eu pensando já se mostrou que não funcionou muito bem. Tanto é que eu me encontro onde eu estou hoje, porque eventualmente eu pensava de uma forma não tão adequada assim. Então, quem sabe, eu repartindo um problema com a Alessandra, ela pode me emprestar um ponto de vista dela que ajude a ter um melhor entendimento sobre uma situação que está me afligindo e eu consigo sair daqui, né, com mais desenvoltura, ou com menos esforço, ou com menos recursos, do que se eu ficasse sozinho andando em círculos e de repente seguindo, cavando no buraco. Tu tá falando uma coisa que me faz remeter até mesmo um princípio budista, de que uma dos piores venenos da mente vem a ser esse estado de confusão. Então, quando a gente não sabe bem o que a gente está sentindo, a gente só se sente mal, muito provavelmente a gente está confuso, né? E um dos grandes alívios que você pode experimentar, alívio como tomar água quando tu tá com sede, é você encontrar sentido numa vida confusa. E uma conversa a dois, ela pode provocar isso. Ou a três, né? Mas eu acho que muita gente já começa a complicar. Porque o diálogo é sempre, a princípio, entre dois, ainda que tenha mais ouvintes. Isso. Porque você sempre vai rebater a última fala. Né? Então, assim, é interessante como a gente, ao produzir juntos, de dois a mais juntos, sentido, isso causa um bem-estar por esta produção de sentido. E olha que interessante, você trouxe produção de sentido, né? Uma curiosidade, né? A origem grega, né, da palavra diálogo. Ah, gosto muito. Dia, né, significa pensamento. Né? E logos significa palavra ou sentido. Logos significa sentido. Então, pensamento sobre o sentido. Olha que legal. Diálogo seria um fluxo de sentidos. Onde eu te empresto um sentido, você me devolve um sentido, eu te empresto sentido e pouco a pouco nós vamos contribuindo para a construção de um significado compartilhado que faz sentido para nós dois. E esse significado compartilhado que nós construímos em conjunto, ele é aprimorado, ele é melhorado em relação ao significado, ao entendimento que eu conseguiria produzir sozinho. Né? Então é um fluxo de palavras, um fluxo de significados voltado a construir um significado comum. E uma outra curiosidade, antigamente a palavra diálogo era usada pelos gregos para, vamos se reunir, né? Tinha um comercial que falava assim, vocês vieram aqui para beber ou para conversar? Não, viemos aqui para conversar, né? O que a gente falava assim, não, a gente precisa se ver, a gente precisa bater um papo. A gente precisa tomar um cafezinho, a gente diz assim também. Que eles faziam, vamos conversar, vamos a gente precisa conversar. Então, você dialogar significava você estreitar uma relação. Vamos trocar ideia. Nos juntarmos, né? Então, estarmos juntos, reforçando a nossa relação. Esse era o entendimento de diálogo, né, para os gregos. Nossa, me veio tantas ideias na cabeça. Vamos ver se eu consigo organizá-las. A primeira delas é que o subtítulo do nosso programa poderia ser Arena IE, Diálogos de Marcelo e Alessandra. E convidados, né? Teremos convidados semana que vem. Isso. A Vivian Laub e o Ari, né? Um outro apoiador do nosso programa. Da Consulpaz. Então, a gente vai trazer, sim, convidados muito especiais no próximo Arena IE. Mas, então, a primeira janela de significado que abriu aqui para mim é de que nós fazemos exatamente isso aqui no Arena IE. Nós, o tempo inteiro, provocamos um no outro uma busca de produção de sentido. Isso aí. Né? A segunda coisa que me veio à cabeça é de que esse significado dia-pensamento já me vem ao próprio mito da criação do mundo. Quando se diz, faça-se a luz. E que não pensar vem a ser um espaço de trevas, né? A luz do dia é a luz do bem pensar. Já que você está toda bíblica aqui... bíblica e socrática. Eu vou pegar um outro texto aqui, né? Que no Novo Testamento, no livro de João, né? Começa assim, no início havia a palavra. Que lindo. E palavra é logos. Né? Ou seja, no início
havia relacionamento. No início havia relação entre as coisas. Né? Havia sentido entre as coisas. Que lindo. Então, tudo começa pelo estabelecimento do sentido. O pensar... Já que você está toda a Bíblia, eu trouxe aqui uma visão bíblica. Vejam o que a gente está querendo dizer aqui, tentando juntar tudo. Que a gente pode produzir saúde emocional sempre que a gente puder produzir sentido, a partir da troca de palavras e de, portanto, compartilhar pensamentos entre pessoas. Por isso que na terapia, nos processos de escuta ativa, a tal escuta empática é tão importante para a saúde mental e emocional, né, Ari? Perfeito. A gente precisa ser ouvido. Isso vai ser tema do nosso próximo Areneia. O valor dessa escuta, de que não é simplesmente um fala e o outro responde. Porque, infelizmente, apesar da gente ter tantos veículos de comunicação, tantos meios, tantas redes, tantos canais, a gente se comunica cada vez menos. A gente só se entope de informações adicionais. A gente se entope de informações e quando, trazendo para as empresas, quando as pessoas se reúnem nas empresas, são poucas as vezes em que um vai construindo a partir da fala do outro. Sim. No mais das vezes, as pessoas disputam posicionamentos. É uma competição pela atenção. Ou o tempo. Isso. Os recursos mais escassos do mundo, que são atenção e tempo, são o que as pessoas ficam disputando quando estão conversando. Infelizmente, parece que com mais terrível for o assunto que eu colocar na mesa, mais atenção eu ganho. Isso. É igual os jornais, né, que tem por aí, né, que a gente fala da imprensa marrom, né, ou do apelo do erro, do problema. É o caça-clique ou caça-atenção. Quanto mais ênfase eu der na tragédia, mais atenção eu vou chamar das pessoas. É o mundo cão. Por conta do apelo das emoções negativas. Por que a gente tem emoções negativas? Porque elas são como se fossem sinalizadores à nossa consciência. Presta atenção aqui. Isso. E as pessoas acabam provocando umas às outras em emoções negativas, porque assim elas obtêm atenção. Foi até uma aluna da PUC, né, que te colocou essa questão, né? Por que a gente tem mais emoções negativas? Isso. Para nossa sobrevivência, exatamente. Né? A gente teve eu tive uma pergunta, que eu faço um curso de pós-graduação, eu tenho vários cursos lá na PUC, né? E uma desses cursos, se não me engano, lá que veio essa pergunta, era uma das disciplinas do Geração de Valor lá, que é um pós que tem. E ela perguntou, mas vem cá, mas não tem como trocar isso? Porque a gente, quando explica as 5 emoções básicas, a gente diz que é, no mínimo, interessante que 4 das 5 emoções universais básicas, medo, raiva, tristeza e nojo, das 5, só tem alegria a mais, são negativas. Porque a gente tem, sim, como vivemos ainda pela própria sobrevivência, muito mais indicadores na nossa biologia para preste atenção do que tá tudo bem, pode relaxar. Então é por isso que é tão difícil a gente se manter com as emoções positivas, porque existem vários marcadores dizendo sai daí. E como a gente tem 4 vezes mais receptores para o que é negativo do que é positivo, isso. Se eu quero chamar atenção, eu vou colocar uma coisa negativa na mesa. Eu boto na catastrófica, mesa. Né? Bem catastrófica. Infelizmente, isso só alimenta o estresse, que vem a ser a necessidade de recursos de enfrentamento. Aflição, ansiedade. E eu acabo desfavorecendo a minha saúde emocional. Beleza, estamos começando a andar em círculos. Mas aí tem uma coisa que tu me disse há pouco, que ficou dessas minhas janelas mentais, é que, aí vem um pouquinho de saudosismo, talvez, da minha parte. Quando a gente era pequeno, e aí eu estou falando dos anos 70 para ti, 80 para mim, que fique bem claro, a gente acompanhava muitas conversas dos adultos, ou a gente era convidado, inclusive, a sair. Sim. E o que eram esses bate-papos? E a gente sempre teve a máxima de evite falar de futebol, de política e de religião. Se a gente tira futebol, política, religião e vamos colocar aqui uma das polêmicas agora que vem a ser sexualidade, o que sobra? Sobra a produção de sentido. Sobra o diálogo sobre coisas que a gente gosta ou deveria falar sobre, né? E que interessantíssimo que não seja vida alheia, né? Eu espero. Mas assim, que como eu acho que perdemos bastante, e perdoem a nota saudosista, com as telas. Sim.
Porque a interação por tela, ela corta esta espontaneidade da troca do diálogo. E ela é rasa demais para promover uma discussão. Exatamente. Porque ela é uma imagem, é um vídeo curto, né? Geralmente um meme, uma sacada, uma coisa. Não, o que eu vou comentar sobre isso? Ah, que engraçado. Que engraçado. Olha, mais um gato fazendo, né, uma estrepulia. Olha, mais alguém se exibindo com uma dancinha. Né, Tu sabe falar que eu alguma pensei em coisa. escrever um artigo hoje sobre isso, mas eu tenho muitos insights de artigo que daí me dá a preguiça de começar a escrever, eles deixam eles passarem. E aí né? eu já dou a dica para vocês, por exemplo, quem acompanha os nossos episódios, aí se você está gostando, se você da Rede Sul está nos conhecendo pela primeira vez, procura lá nossas redes sociais, né, no @ConexãoIE, nosso canal, Ou né, no no YouTube, também, né, que o Arena IE é o podcast da Conexão IE, né, que é Exatamente. onde a gente trabalha e faz os serviços de promoção de inteligência Que é emocional a nas nossa organizações. arena na vida profissional. E a gente, em todo episódio, a gente traz aqui livros, né? E se você fosse visitar, né, onde a gente trabalha, onde a gente mora, você ia ver bibliotecas, né, ou estantes enormes de livros em todos os cômodos, né? Ou eles são acumuladores de livros, não, né? Porque acontece exatamente isso Nós daqui. somos Eu estou lendo um apaixonados pela livro, produção de sentido. aí eu pego, vou para a Alessandra, olha que legal isso daqui. É. E às vezes um trecho desses, né, dá pano para manga para uma conversa de 1 hora, 2 horas, e vai virar um artigo, e vai virar um produto, vai virar um treinamento, vai virar... Então a gente, pelos livros, nós somos provocados a uma reflexão Exatamente. sobre o que a gente acredita. Olha, um ponto de vista diferente do meu, e a gente vai conversando. E como geralmente o que nos chama atenção quando você está lá navegando na Amazon, quando você está visitando uma loja de livros, né, uma livraria que a gente ainda gosta, né, a gente ainda tem o hábito de frequentar as livrarias que ainda existem, né? O que chama atenção para você no título? Não é a cor, não é bacana, é o assunto. Ah, esse assunto aqui tem a ver com um problema ou uma dificuldade que eu estou enfrentando. Então, além de você conseguir fazer um diálogo interno com apoio, né, ou dialogar com o autor, né, que o autor está oferecendo para você um sentido que você pode ser capaz de refletir, ler, isso eu concordo, isso não concordo, que legal, nunca tinha visto esse ponto de vista. Eu posso pegar e melhorar essa produção de sentido discutindo contigo. Olha que legal isso porque aqui a que eu gente li. é muito ruim para discutir com a gente mesmo. Para discutir com a gente mesmo, a gente brinca que tem a assembleia da gente mesmo, né? A gente vai ter muitas vozes demandando. Sim. Não esqueça disso, não esqueça daquilo, quem sabe faça aquele outro. E para conversar com a gente mesmo, no mais das vezes a gente usa um mecanismo bastante tóxico, que é a comparação. Sim. A gente começa a se comparar com outras pessoas para tentar saber o que a gente deve fazer com a nossa vida. E por que a rede social é tão ruim nesse sentido? Porque em vez da gente discutir conosco mesmo, na Assembleia de Sentido, a gente foge da discussão e vai para a rede social. Exato. A gente vai para a série, vai maratonar uma série. A gente se anestesia. É uma fuga. A gente se anestesia com histórias Isso. alheias, com entretenimento. O nome é entreter por isso. Porque a gente faz o tempo do mal-estar, de eu não sei o que fazer da minha vida, ser consumido com entretenimento. Isso. E aí quando termina o entreteres, né, quando você tem a ver com o que você precisa fazer de novo, a tua vida está exatamente do mesmo jeito. Ou pior, né? Porque já passou mais tempo, já passou mais prazo, as pessoas estão mais insatisfeitas. Você está mais endividado. Você está mais endividada. Cara, então para de fugir. Né? Pode parecer inocente, né? Ver mais 1 hora de uma série, né? Pode parecer inocente. Você não está fazendo coping, você não está melhorando a tua resiliência quando não, você mas aí foge. é que tá, para o povo não nos ver como os garotos enxaqueca, que a única alternativa tá nos livros, a gente vive dando voltas aqui nesse Arenê. Mas o que eu quero dizer é que filme pode trazer isso para você se também, você fizer isso por um filme, o que você não deveria fazer? Acumular conhecimentos sem produzir significado. Então, por isso que era muito legal as rodas de conversa. Quando a gente saía do cinema, há anos atrás, a gente se encontrava num bar para falar sobre o filme. Hoje em dia, tu termina de ver um filme e vida que segue. O que eu vou comer? Nossa, né? eu lembro que teve um dia que a gente não dormiu Comentando comentando a terceira edição, Nossa, né? Quando Matrix saiu o terceiro filme do Matrix. A gente encontrou muitas relações de causa e efeito lá. Então, eu acho que aqui é o recado que a gente deixa, já estamos em 57 minutos de live, é o seguinte: para tua saúde mental, dedica um tempo para se cuidar,
para se conhecer, né? Eu acho que o autoconhecimento que vem com toda essa questão de forças e fraquezas e tudo mais. Dedica um tempo a esvaziar a tua caixa de sentimentos negativos e, portanto, de se colocar emoções positivas e se motivar. E, se possível, vai tomar um cafezinho com um amigo, uma amiga legal. E conversar sobre os problemas da vida ou da empresa. Né? Ou da empresa. Tem um diálogo construtivo. Exatamente. Não ficar fazendo inventário de tudo que precisa ser controlado e não vai ser. E na própria empresa, provoque mais situações em que as pessoas são tão somente pessoas e não funções com tarefas a executar. Isso aí. Muito bem, obrigada então. Até o próximo Arena IE. Isso aí, até lá.